Olá, bom dia. Como sempre, nossa meditação esses dias tem sido no livro de Levítico. Eu estou na 25ª leitura e isso não é muito, considerando que já vai fazer 29 anos de caminhada no Evangelho. E a leitura que se faz nesse tempo é no livro de Levítico e muita coisa aconteceu esses dias e eu acabei não podendo postar mais vídeos, mas eu gostaria de meditar um pouco. Queria compartilhar com aqueles que me ouvem sobre a minha meditação no capítulo 16, 17, 18, 19 e 20. Foram muitos até o final. Nós já estamos no livro de Números, mas eu não meditei com vocês ainda sobre o livro de Levítico e eu gostaria de fazer isso hoje. Primeiro, no capítulo 16 e 17, começa falando sobre os sacrifícios e expiações pelo pecado. No passado, na época de Moisés, do Velho Testamento, não havia o sacrifício de Cristo, que uma vez foi expiado por nós, né, para tirar os nossos pecados. Cada vez que o povo pecava contra Deus, era necessário levar animais e sacrificar, porque sem derramamento de sangue, já diz a palavra, não há expiação de pecado. Não tem como cobrir, não tem como apagar o pecado sem que haja sangue. Isso é um princípio, na verdade. Então, nessa época, haviam sacrifícios. E nesse livro de Levítico, Deus, ele dá ordens, dá orientações a Moisés de como fazer esses sacrifícios. Há normas para isso. Não poderia ser qualquer animal, teria que ser animais limpos, animais sem defeitos, animais puros e perfeitos. No capítulo 18, o livro de Levítico entra em um assunto bem polêmico, que são as relações sexuais proibidas. Nesse capítulo 18, Deus dá orientações de como o ser humano proceder em relação à sua vida sexual. Quem criou o sexo foi Deus, mas Deus não criou o sexo para ser vivido de maneira irresponsável. Deus criou o sexo com o objetivo da procriação e com o objetivo de dar um brinde ao ser humano. O sexo está ali para ser utilizado de maneira saudável, equilibrada, honrosa e santa. Então, no capítulo 18, Deus proíbe algumas posturas sexuais. Proíbe o incesto, proíbe relações com animais e outras coisas mais que você pode entrar lá no capítulo de Levítico 18 e ler. E eu acredito que o Espírito de Deus vai guiar o seu coração no que você deve fazer. No capítulo 19, ele entra com as leis morais, sociais e culturais. Como proceder quando alguém fizer algo contra o outro, quando um boi de alguém matar o outro, como proceder diante das questões sociais, culturais. Esses três capítulos, 4, 16, 17, 18, 19, eles são muito interessantes, que devem ser a nossa meditação. No capítulo 20, aí o Senhor já vem falando a respeito de castigos diversos. Tudo isso são orientações que Deus deu a Moisés na condução do povo de Israel. Nós falamos em vídeos anteriores que o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus para carregar o seu nome na terra. E Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, já falamos isso lá atrás. E através das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, o povo de Israel foi dado origem, né? Os israelitas, que foi o nome de Jacó após Deus trocar esse nome. Então, no capítulo 20 e 21, são leis, são orientações. O 20 fala a respeito dos castigos para os pecados. Quando alguém pecar, que tipo de animal levar? Pecados, pessoas que não tinham condições financeiras, não tinham como levar um boi, um carneiro, levava pombo, levava codorna, outros animais de pequeno porte. Então, há toda uma orientação nisso aí. O bom é que isso aí, de sacrifício de animais, ficou lá atrás, porque quando Jesus veio e morreu na cruz, ele fez o sacrifício dos sacrifícios. Não é necessário mais hoje a gente matar animais para expiar o pecado, porque Jesus já fez isso. Mas há orientações interessantes nesse capítulo, que depois, se você quiser, você pode ler. No capítulo 21,
Deus começa a orientar Moisés acerca dos sacerdotes, leis específicas para quem ia direcionar o povo. Quem são os sacerdotes? São aqueles homens que estariam à frente do tabernáculo, que adoraria ao Senhor, que levaria o povo diante de Deus, que sacrificaria os animais por expiação. Então eles estariam na liderança, vamos dizer assim, da área espiritual do povo naquela época. E o livro de Levítico nada mais é do que uma apologia, uma introdução ao Levítico, ao Levi. Quem era o povo Levi? Aquele que adorava a Deus. O povo de Levi, eles foi escolhido para cantar, para adorar, para ministrar diante do tabernáculo. E o livro de Levítico nada mais é do que isso. São leis para governar o povo. Aí nós temos no capítulo 22, eu anotei aqui cada tópico de cada capítulo que eu li essa semana para ficar mais fácil para a gente conversar. No capítulo 22, Deus fala acerca da santidade na entrega das ofertas. E o que eu acho interessante de tudo isso é que lendo o Levítico, nessa leitura 25ª, o Espírito Santo me reportou a várias coisas que Jesus falou, corroborando, fortalecendo o que estava nesse livro. Por exemplo, quando fala a respeito das relações sexuais proibidas, Jesus falou acerca disso. Ele disse: se qualquer que olhar para uma mulher já cometeu adultério. Não precisa tocar, não precisa estar com alguém que você não deve estar. O simples olhar já é um crime diante dos olhos de Deus, um pecado aos olhos de Deus, quando o homem é proibido. Por exemplo, alguém tem um casamento e uma outra pessoa se envolve com um dos cônjuges. A Bíblia proíbe terminantemente isso. Ninguém viola uma relação, um casamento. Ninguém pode entrar numa situação dessa e sair impune. Porque você sendo instrumento para quebrar o casamento de alguém, pode ter certeza que lá na frente alguém vai quebrar o seu. A lei da semeadura e da ceifa. Quando Jesus fala acerca das ofertas, ele diz o quê? Quando entregares tua oferta, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Se tem alguém que você está chateado, magoado, vai diante do Senhor, perdoa, para depois elevar a tua oferta. E aqui no livro de Levítico, no capítulo 22, Deus fala acerca da santidade das ofertas. Então você vai fazendo um paralelo entre o que está no Velho Testamento com o que está com o Novo Testamento. Muito lindo isso, né? No 23, são estabelecidas as festas e os dias santificados. Deus deu ao povo de Israel isso. Festas e dias santificados. Então, esse é um capítulo bem interessante para se meditar. No capítulo 25, Deus fala a respeito do ano sabático. E aqui a gente vai falar de um assunto meio polêmico no meio do povo cristão evangélico, a guarda do sábado. Muitos acham que a guarda do sábado é uma determinação tão somente dos adventistas, mas não é. Ela é bíblica. E Deus deu o sábado por um objetivo, por uma finalidade. Deus próprio descansou no 7º dia. O nosso 7º dia é o sábado, domingo é o primeiro, segunda, 2, 3 e tal. E o 7º dia para nós é o sábado. Só que é feito tanta confusão em cima disso. Mas se você se debruçar sobre a palavra de Deus, você vai ver que existe sim um respaldo bíblico para a guarda desse sábado. Só que não é um legalismo, não é algo que vincula a salvação. Se eu não guardar o sábado, eu vou para o inferno. Isso não existe. A guarda do sábado é um benefício para nós. Deus deu o sábado para o nosso descanso. Não existe uma pessoa trabalhar ininterruptamente todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano, sem descanso. Então, esse dia é um dia de refrigério, é um dia de refazer as forças, é um dia maravilhoso. E, além de tudo, é um sinal para o dia que está por vir, o ano sabático, o milênio, onde nós descansaremos para sempre na presença do Senhor. Então, tudo isso tem uma simbologia muito forte e um objetivo muito forte. E no capítulo 25, Deus fala acerca desse ano sabático. Quanto tempo o povo de Israel iria plantar, quando não poderia colher, dar descanso à terra. Gente, são tantos os detalhes que falam acerca dessas coisas e às vezes nós ignoramos tudo isso, não é verdade? Mas é tudo isso aí para a gente pensar e refletir. Tudo tem um propósito. Nada que está escrito na palavra de Deus está escrito aleatoriamente.
tudo foi escrito para o nosso ensino. Tem uma lição a ser tirada. Só que essa lição a gente não tira com a nossa cabeça, com o nosso raciocínio. É o Espírito de Deus quem traz revelação ao nosso coração. E aí a gente fica livre de muitas teorias e de muitas doutrinas humanas e diabólicas muitas vezes. Não é verdade? E encerrando aqui no capítulo 26 de Levítico, vem a finalização, a conclusão com obediências e bênçãos. Ninguém que obedece fica sem a bênção. Mas a verdade também é certa, não há bênção para a desobediência. Obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, automaticamente traz consigo benefício. Somos abençoados quando guardamos e observamos o que Deus disse. Como falamos em vídeos anteriores, as leis de Deus, elas não são para desmanchar o nosso prazer. Ah, Deus proibiu, isso é tão bom. Não, Deus proibiu porque Ele está procurando nos proteger, nos orientar, nos guardar, nos abençoar. E em outros momentos falaremos muito mais dessas coisas. Vamos aprofundando a nossa leitura. Essa semana todinha que eu não gravei vídeo nenhum, eu estava meditando nesses capítulos. Do capítulo 16 ao capítulo 26. Foram 10 capítulos. Cada dia aí, meditando, analisando. E muitas lições foram tiradas desse período. Então eu quero deixar para você aí esses tópicozinhos de meditação desses capítulos de Levítico. Vale a pena. Se você tem uma Bíblia em casa, vale a pena começar a ler. Mesmo que você não consiga ler muito, mas o pouquinho que você lê todos os dias, isso vai alimentar a sua alma. E comece a olhar para ela com olhares de: esta é a carta de Deus escrita para mim. E aí você vai entender muita coisa e Deus vai te orientar através do seu Espírito no que você deve fazer, no que você deve seguir. Uma coisa interessante que eu estava meditando esses dias é: não devemos estender o dedo achando que A, B ou C está errado, porque só quem sabe o coração é Deus. Às vezes nós podemos estar errados em nossos caminhos, podemos estar parecendo até um lixo aos olhos de alguns, mas o nosso coração é tão contrito, tão chegado a Deus, e Deus não rejeita. A Bíblia diz: Deus não despreza a um coração quebrantado e contrito. O que Deus está interessado hoje é o que você tem por dentro. Claro que com a mudança interior do seu coração, o exterior também altera, porque não tem como ficar indiferente. O que somos, somos por dentro e por fora. Mas Deus está te buscando, Deus está querendo olhar o teu coração. Então não se importe para o que dizem, mas busque, porque a Bíblia diz com toda clareza: aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abrirá. Ninguém que busca a Deus fica indiferente aos olhos dele, tá certo? Um bom dia, um bom final de semana, um bom Shabat. Amanhã é dia de descanso. Hoje, ao pôr do sol, o nosso coração já começa a relaxar na presença de Deus e buscar pessoas para ajudar, porque é um dia importante também para isso, tá bom? Então, um bom Shabat, um bom final de semana, e a semana que vem a gente posta mais alguma coisa para vocês meditarem. E se puder, entrem nesse livro, nesses capítulos, e leiam, meditem, analisem, e Deus vai dar direção a vocês, tá bom? Um beijo grande, boa semana. Não esquece de deixar o seu like, tá certo? Beijo.